Cultivo Online, capítulo 224. Sala do Tesouro. O que está acontecendo? Por que o ancião da seita de repente atacou aquele discípulo do pátio externo? Os discípulos do pátio interno ficaram muito chocados com este incidente repentino, pois nunca tinham visto uma reação tão forte e agressiva no salão do tesouro antes. O que quer que aquele discípulo tenha feito, ele está perdido. Ninguém ofende um ancião da seita do salão do tesouro e sai impune. Já faz muito tempo que alguém causou problemas no salão do tesouro. Mal posso esperar para ver como aquele discípulo do pátio externo será punido. Enquanto isso, Yuan se virou para olhar para o ancião da seita com uma carranca no rosto. Isso foi perigoso. Como você poderia atacar repentinamente um discípulo sem qualquer motivo como um ancião da seita? Sem motivo? Eu tenho muitos motivos para discipliná-lo. Você não apenas roubou o medalhão da fortuna de prata, mas também se atreveu a responder a um ancião da seita. Você presumiu que eu o havia roubado sem qualquer evidência e então me atacou quando pedi que você o devolvesse para mim. Isso não é razoável. Cale a boca, seu maldito mentiroso. Como pode um discípulo como você existir no justo templo da essência do dragão? Discípulo depois de hoje. Posso dizer a mesma coisa para você. Você quer me disciplinar? Vá em frente e tente. Yuan se manteve firme, não querendo ser intimidado pelo ancião da seita. Não apenas os discípulos, mas até mesmo os anciões da seita são irracionais. Isso realmente me faz questionar algumas coisas. Yuan suspirou interiormente. Ao ouvir as palavras provocadoras de Yuan, o ancião da seita pulou sobre a mesa e se aproximou de Yuan cercado por uma aura agressiva. Se eu não punir você hoje, não mereço ser um ancião da seita. O ancião da seita falou enquanto se aproximava de Yuan. O que diabos está acontecendo aqui, ancião Gu? Afastei-me por alguns minutos e confiei em você o salão do tesouro. E é assim que você me retribui? Ponto de interrogação aspas. Uma voz suspirante ressoou de repente, fazendo com que todos olhassem para a entrada, onde estava um homem alto de meia idade. Ancião Bei. O Elder Gu olhou para o Elder Bei com uma expressão perplexa no rosto. Você entendeu mal a situação, ancião Bei? Estou apenas disciplinando esse discípulo que não apenas se atreveu a roubar um item precioso da seita, mas também se atreveu a mentir na frente de um ancião da seita. O Elder Bei ergueu as sobrancelhas e se virou para olhar para Yuan, que estava parado ali com uma expressão desagradável no rosto. O que ele roubou? O Elder Bei perguntou ao se aproximar deles. O medalhão da fortuna de prata. O Elder Gu rapidamente mostrou-lhe o medalhão de prata em suas mãos. E isso é, os olhos do Elder Bei se arregalaram de choque quando viu o medalhão da fortuna de prata. Ele então se virou para olhar para Yuan com um movimento rígido antes de perguntar. Jovem discípulo. Você pode me dizer seu nome? Discípulo Yuan, ele respondeu. Discípulo Yuan, merda, ele é o discípulo sobre o qual o grande ancião Xuan me avisou. Esse idiota do ancião Gu realmente ofendeu a única pessoa que não deveríamos ofender quando fui buscar comida. O Elder Bei imediatamente começou a suar depois de perceber a situação. Embora o Elder Xuan tenha contado ao Elder Bei sobre Yuan e o medalhão da fortuna de prata porque ele era o gerente deste lugar, o Elder Xuan não contou a mais ninguém porque não queria que muitas pessoas soubessem da existência de Yuan para manter os riscos de revelar sua identidade baixa. Além disso, o ancião Gu era apenas um assistente trabalhando temporariamente neste local, então ele definitivamente não foi informado sobre Yuan. Mas, infelizmente, o Elder Xuan e o Elder Bei não esperavam que Yuan chegasse ao salão do tesouro no pior momento, quando o Elder Bei saísse para buscar comida. Ancião Bei, o Elder Gu o chamou quando ele ficou em silêncio por muitos momentos. O Elder Bei esfregou os olhos e soltou um longo suspiro. Depois de suspirar, ele se virou para olhar para os outros discípulos e disse: O salão do tesouro está fechado hoje. Todos, saiam. Embora o Elder Bei tenha tentado ao máximo manter a calma, sua voz soou bastante irritada, fazendo com que os discípulos do pátio interno suassem. Os discípulos começaram a sair do prédio e, alguns momentos depois, apenas o Elder Gu, alguns outros anciões da seita que trabalhavam lá e Yuan permaneceram. Assim que o local ficou em silêncio total, o ancião Bei estendeu a mão para o ancião Gu e falou novamente. Dê-me o medalhão da fortuna de prata. O Elder Gu não pensou duas vezes e entregou o medalhão de prata ao Elder Bei. Assim que o medalhão estava em suas mãos, o ancião Bei virou-se para olhar para Yuan antes de mostrar-lhe o medalhão da fortuna de prata na palma da mão, quase como se o estivesse oferecendo a Yuan, chocando todos ali. Peço desculpas profundamente pelo mal-entendido e inconveniência que você experimentou hoje no salão do tesouro. Eu sou o único aqui que foi informado pelo ancião Xuan sobre sua situação, então, por favor, desculpe os outros por sua ignorância. O Elder Bei abaixou a cabeça enquanto pedia desculpas a Yuan, chocando ainda mais os outros. Yuan então disse: Não culparei ninguém por ser ignorante. No entanto, ser ignorante e ser irracional são duas coisas diferentes. Aquele ancião da seita imediatamente presumiu que eu havia roubado este medalhão sem qualquer evidência quando mostrei a ele, mesmo me bater do nada quando pedi que ele o devolvesse. Isso é simplesmente indesculpável. O quê? Isso é verdade? Ele atacou você? O Elder Bei olhou para Yuan com os olhos arregalados. Yuan assentiu com uma expressão séria no rosto. Após um momento de silêncio, o Elder Bei virou-se para olhar para o Elder Gu e disse:
Desde quando nós, anciões da seita, atacamos os discípulos por suspeitas e sem qualquer evidência de que eles cometeram um crime, tornou-se nossa responsabilidade disciplinar os discípulos? O esquadrão disciplinar existe por uma razão. Vou ouvir a história toda e lidar com você mais tarde. Sim. O Elder Gu assentiu com uma expressão atordoada no rosto, pois ainda não conseguia compreender a situação. Por que o Elder Bei protegeu aquele discípulo do pátio externo? Por que ele foi repreendido? Não fazia sentido. Assim que o Elder Gu saiu de cena, o Elder Bei voltou para Yuan e disse: Não se preocupe, cuidarei disso adequadamente mais tarde, então vamos parar de pensar nisso por enquanto. Por algum tesouro, diga-me o que você precisa e verei se o temos. Vendo como o Elder Bei queria abandonar o assunto, Yuan não teve motivos para continuar esse drama e disse: Estou aqui para ver se consigo alguns núcleos de monstros guerreiros espirituais. Núcleos de monstros guerreiros espirituais? O Elder Bei ergueu as sobrancelhas com esta resposta inesperada. Você tem um tipo específico de núcleo de monstro em mente? Yuan balançou a cabeça e respondeu: Não, qualquer tipo de núcleo de monstro serve.